Vamos dar início à nossa aula, tá? Um tema muito importante para a prática de vocês, que é a via aérea, tá bom? Então, hoje a gente vai identificar um paciente com via aérea difícil, tá? Um paciente com probabilidade de intubação e de ventilação difícil, certo? Então, vejam que são coisas diferentes, ventilar e intubar. Então, a gente vai ver a diferença de cada um, tá certo? E vai ver também os dispositivos que a gente pode utilizar caso a gente não consiga fazer a laringoscopia convencional no nosso paciente. Então, o que a gente pode fazer para que ele evolua para uma hipóxia devido a uma apneia, porque a gente não conseguiu intubar o nosso paciente, certo? Então, a gente vai ter medidas alternativas para a gente poder reverter a hipoxemia e tentar não evoluir com uma PCR, tá? Iniciando a aula de hoje, a gente tem que falar sobre anatomia, tá? Não se inicia a aula de via aérea sem entender, sem lembrar um pouco da anatomia da hipofaringe, da laringe também, certo? Lembrando sempre que a gente vai ter que rever a questão da cavidade oral, tá? Tudo começa pela cavidade oral. A gente vai observar, olhando para a figura da anatomia das vias aéreas, que a gente vai ter uma musculatura bem firme, que é a língua, tá? Posteriormente à língua, a gente vai ver o que? A nossa epiglote, tá? E o que vai diferenciar a epiglote da traqueia e do esôfago vai ser justamente as cordas vocais. Então, toda vez na prática, quando eu falo com vocês, converso novamente o que vocês estão procurando na via aérea, vocês têm que me responder que vocês estão à procura da epiglote, porque logo abaixo da epiglote tem as cordas vocais. Tá? Porque às vezes vocês fazem a laringoscopia, mas não sabem nem o que estão procurando, nem o que vão visualizar. Então, se vocês estão indo à cega, a chance de intubar o esôfago é de 100%. Então, eu tenho que ter na minha cabeça que quando eu vou laringoscopar o paciente, eu tenho que procurar a minha epiglote para eu poder achar as cordas vocais. Certo? Então, a gente vai ter a divisão superior, tá? A divisão da glote em cordas vocais e a divisão inferior, que é a divisão da laringe. O que isso vai me diferenciar? Lembrando que a cavidade oral ela vai ser bem representada pela língua. E a língua é inervada pelo nervo glossofaríngeo, tá? Então a gente já tem que lembrar um pouco da inervação também das estruturas que a gente vai passar a nossa lâmina do laringe para poder limpar o nosso paciente. Por que eu falo isso? Porque, segundo a literatura, a laringoscopia é o segundo estímulo mais doloroso do que o parto. Então, vocês podem ter uma noção de como dói laringoscopar um paciente se a gente não fizer uma boa analgesia para isso. Então, por isso, a gente tem que fazer, às vezes, um bloqueio. Se a gente for fazer a intubação acordada, a gente tem que bloquear os nervos que fazem a inervação dessas estruturas. E por isso eu tenho que saber também a anatomia, tá? Então é obrigatório que a gente saiba a anatomia para a gente poder invadir nosso paciente através da via aérea. Então, lembrando da cavidade oral, a gente tem uma musculatura bem forte que é a língua, e a língua é inervada pelo glossofaríngeo, certo? Passando para a parte da hipofaringe, que vai ser representada pela nossa laringe, a gente vai ter a divisão do terço médio, que vai ser superior à glote, e vai ter a parte inferior à glote, tá? E essa hipofaringe, a laringe, ela vai ser inervada pelo nervo vago, tá? Só que o vago ele vai emitir dois âmbulos, acima da glote e abaixo da glote. Acima da glote, o nervo vago vai emitir o nervo laringeu superior e abaixo o nervo laringeu recorrente, tá? Então, eu sempre faço um mnemônico para vocês lembrarem na hora da prova e lembrarem para a vida, tá bom? Acima da glote, quando a gente faz o bloqueio do nervo laringeu superior, a gente tem que lembrar do S de sensitivo. Então, o laringeu superior é responsável pela inervação sensitiva da hipofaringe, tá? E o nervo laringeu recorrente, a gente lembra de correr, recorrente. Ele é responsável pela inervação motora da minha laringe, tá? Da minha hipofaringe. Então, laringeu superior, inervação sensitiva,
e laringeal recorrente, inervação, responsável pela parte motora da inervação, tá? Lembrando que ambos são ramos do nervo vago, tá? Então, acima da glote eu tenho um laringeal superior e inferior à glote eu tenho um laringeal recorrente. Quando a gente tem um estímulo, quando a gente faz uma laringoscopia e o paciente não está bem sedado, eu posso ter um estímulo de fechamento da minha glote, das minhas cordas vocais. E esse fechamento das minhas cordas vocais a gente chama de laringoespasmo, tá? Que é muito comum na criança ou quando o paciente está em uma anestesia superficial em que a gente não protegeu esse nervo da via aérea. Então a glote fecha como mecanismo de proteção. E qual a inervação responsável por esse fechamento da glote? O nervo laringeu superior. Agora, quando o paciente broncoaspira, por exemplo, ele estava dormindo, enfim, engoliu a dentadura, alguma coisa assim, alguma coisa trágica, engoliu um caroço de feijão e foi para a traqueia. E tem aquele reflexo de tosse exacerbado. Quando ele tem esse reflexo de tosse exacerbado, essa tosse é pelo nervo laringeu recorrente. Por quê? Porque essa estrutura já passou abaixo das cordas vocais, abaixo da glote. Então, o que vai estimular esse mecanismo de proteção de via aérea é o nervo laringeu recorrente. Então, vejam a diferença disso, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar como a gente vai bloquear esses nervos quando a gente for fazer a ativação acordada, tá? Então, alguma dúvida aqui na anatomia de via aérea, principalmente inervação? Não. Lembrando que a língua é o glossofaríngeo, a hipofaríngeo é o nervo vago. Parte superior da glote, laringeu. Laringeu o quê? Superior. Ele é sensitivo ou motor? Sensitivo. E o recorrente? É motor. Então, no laringoespasmo, quem é o responsável? É o sensitivo. Ele é sensitivo, né? E quando eu tenho reflexo da tosse exacerbado por um broncoespasmo, por um broncoaspiração, na verdade, é o recorrente. Certo. O glossofaríngeo ele tem uma parte que é sensitiva e outra parte motor, ele é um nervo misto. Então, por isso que eu não vou diferenciá-lo aqui, tá bom? Mas quando eu falo do nervo vago, a gente tem a parte superior da glote que é sensitiva e a parte inferior que é o motor, que é o recorrente. Não, só o glossofaríngeo. O hipoglosso a gente vai conversar daqui a pouco quando eu falar em intubação e acordada, tá bom? Então, gente, quais as indicações que a gente tem que fazer a intubação traqueal do nosso paciente? Paciente com risco de broncoaspiração. Qual é esse paciente? Com rebaixamento de nível de consciência, paciente desorientado, paciente com abdômen agudo obstrutivo, que tem grande chance, na hora da gente fazer a indução anestésica, o conteúdo do estômago ou do intestino voltar para a cavidade oral e ser um conteúdo fecalóide e ele broncoaspirar, tá bom? Então, todo paciente que tem algum nível de Glasgow menor que 8, a gente tem que proteger essa via aérea dele, certo? Ventilação sobre máscara difícil. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas se a gente não está conseguindo manter a saturação do paciente maior que 94%, a gente tem que intubar logo esse paciente para garantir a oxigenação adequada, tá? E uma ventilação controlada por muito tempo. Aquele paciente que ele vai precisar, ele fez uma craniectomia, então ele precisa de um repouso maior para controle hidroeletrolítico, até para controle mesmo da pressão intracraniana, a gente vai deixar esse paciente sedado e intubado por mais tempo. Geralmente esse paciente vai ficar no leito de UTI, tá certo? Então, essas são as indicações mais clássicas que a gente tem na intubação traqueal. É 94%? Oi? No oxígeno, 94%? Isso. Se a gente não consegue manter a ventilação sobre máscara maior que 94%, a gente tem que intubar logo esse paciente, garantir a via aérea. Linearmente? Não, a gente sempre pré-oxigena o nosso paciente, oxigena 100%. Naquela bolsa, válvula, máscara, entendeu? Então, se ele está em ambiente, está saturando menor que 94%, é porque ele já está em tóxico. A gente coloca o oxigênio a 100% e verifica se ele vai responder não a nossa resposta ao oxigênio ou não, tá? Se ele aumentar, não precisa, mas se ele manter, a gente precisa intubar esse paciente, certo?
E quais são os métodos de intubação? A gente vai ter a clássica, que é a laringoscopia direta, a gente vai ter a nossa prática, tá? Eu vou até conversar com o líder para a gente, na próxima semana, já marcar essa prática para ficar bem recente da aula para a gente lembrar mais, certo? Intubação nasal, que a gente vai ter principalmente nos procedimentos de cabeça e pescoço, tá? E o vídeo laringoscópicos, que vão ajudar bastante naqueles casos que a gente tem uma previsibilidade de via aérea difícil, certo? O RUG eu sempre mostro para vocês na prática, tá? E é obrigatório vocês terem na bolsa de vocês assim que vocês formam. Vocês vão trabalhar no pronto-socorro, geralmente vão trabalhar sozinho no interior. Então o RUG ele auxilia muito quando a gente não tem muita prática de laringoscopia e intubação do paciente, tá certo? A fibroscopia, que a gente vai falar mais a fundo, mas é um procedimento bem específico do anestesiologista, porque precisa de um treinamento, tá? E ele usa uma torre, então não é todo lugar que a gente vai ter acesso a esse aparelho. A intubação retrógrada, ela já está em desuso, porém tem suas indicações, a gente ainda pode fazer sim se for necessário para o nosso paciente, tá? E a cricotireoidostomia, que a gente usa em casos de emergência e pode salvar a vida do nosso paciente, certo? A intubação orotraqueal, ela é feita como? Primeiro, a gente vai ter que posicionar o nosso paciente. Tudo começa pelo posicionamento. Por que eu falo isso? O posicionamento adequado, ele facilita muito a laringoscopia do nosso paciente, certo? O que a gente tem que colocar? O que a gente tem que pensar? Sempre colocar um coxinho na região occipital. Por que eu tenho que colocar um coxinho na região occipital? Porque a gente vai fazer um alinhamento do eixo oral, faríngeo e laríngeo, tá certo? E aqui, como é que eu vou saber se o alinhamento está correto? O lobo da orelha tem que estar na altura do externo, como a figura que eu botei ali para vocês, tá? Então sempre a gente bota um coxinho para fazer um alinhamento do eixo oral, faríngeo e laríngeo. E eu sei que esse alinhamento está correto quando o lobo da orelha está na altura do externo do meu paciente, tá? Então, sempre a gente vai ter que botar o coxinho na região occipital do paciente adulto. Eu vou falar um pouco da criança, porque vocês podem pegar um paciente pediátrico, mas a gente tem que lembrar que a criança é um ser à parte. Ela não é um adulto pequeno, mas ela é um ser à parte. Por quê? A anatomia da criança é totalmente diferente. A criança ela tem a cabeça bem maior que a estrutura do corpo. Então, a gente chama que ela já tem uma região occipital protusa. Então, na criança, a gente não coloca o coxinho na região occipital, a gente coloca na região interescapular, tá? Então, geralmente, a gente bota a criança com a cabeça na parede e bota um coxinho que ela fica com o tronco mais elevado, aqui na região interescapular, tá? Ao contrário do adulto, a gente bota o coxinho na região occipital para o alinhamento do eixo oral, faríngeo e laríngeo. Então, tudo começa pelo nosso posicionamento, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre os nossos preditores de intubação difícil. Não confundam, eu já vou antecipar para vocês, que a gente vai ter intubação difícil e ventilação difícil, tá bom? E quais são esses preditores de intubação difícil? A gente já vai olhar para o paciente e já vai falar, nosso paciente aqui é difícil de intubar. Eu vou deixar preparado alguns artefatos que eu possa ser que me auxiliem, caso eu não consiga através da laringoscopia direta, tá bom? E quais são esses? São pacientes sindrômicos, por exemplo, paciente síndrome de Down. A gente tem que lembrar que o paciente síndrome de Down ele tem várias alterações anatômicas. Uma delas é a macroglossia, ou seja, a língua dele é muito grande. Então essa língua muito grande pode dificultar a nossa laringoscopia, tá? Paciente com acromegalia. Lembrar que esse paciente com acromegalia, ele tem um aumento das estruturas cartilaginosas e por isso que ele tem um aumento de toda a estrutura, tanto óssea como cartilaginosa. Aumento do que, professora? Qual? O acromegalia. Tem aumento das estruturas cartilaginosas e estruturas ósseas, tá? Isso faz com que haja uma alteração da anatomia normal do adulto sem doença. Então a gente já tem que ter o pezinho com cuidado quando a gente for fazer a intubação desse paciente com acromegalia, tá?
E a esclerodermia também, o que a gente vai lembrar que a esclerodermia, o paciente tem um grau de fibrose muito grande. Então, às vezes, a gente não consegue hiperestender o pescoço desse paciente, nem com uma abertura bucal adequada. Então, isso já é um dos preditores que eu possa ter uma intubação difícil nesse paciente, tá certo? Então, paciente com doença sistêmica e paciente com doença genética, a gente tem que ficar atento com as alterações anatômicas que possam acontecer, tá? Trauma de via aérea. Sempre a gente tem que pensar em trauma de via aérea, porque quando chegar aquele paciente politraumatizado por acidente automobilístico na rua e tiver múltiplas fraturas de face, então já tem que pensar que esse paciente ele pode ser um provável intubação difícil, tá? Ele não vai conseguir abrir a boca adequadamente, ele vai ter sangue na cavidade oral, tá? Isso tudo vai dificultar a minha endoscopia convencional, certo? Instabilidade da coluna cervical. Paciente que não consegue hiperestender o pescoço porque já tem uma artrodese, uma cirurgia prévia na coluna. Isso também é um preditor de intubação difícil, tá certo? Pequena abertura bucal, como a gente conversou na aula passada. Menor que 6 centímetros, tá? Ou menor que a abertura de 2 dedos. Então a gente já vai ter uma dificuldade de colocar o laringoscópio na boca desse paciente, tá bom? E pescoço curto e musculoso, tá? Então aquele pescoço que tem uma circunferência maior que 40 centímetros, a gente já tem que pensar numa dificuldade de intubação orotraqueal, certo? Paciente com trismo. O que é paciente com trismo? Geralmente ele tem alguma infecção, algum abscesso na cavidade oral, em que a musculatura está toda contraída. Às vezes, mesmo a gente usando relaxante muscular, essa musculatura ela não relaxa. Então, a gente pode ter sim um preditor de intubação difícil nesse caso. A gente tem que ficar atento, tá certo? Se o paciente relata ou ele vem com uma cartinha de intubação difícil previamente, esse paciente é mais fidedigno ainda, que a gente tem que ter outros artifícios para poder abordar a via aérea dele. Então, o paciente que já fala, doutora, na minha última cirurgia me acordaram porque o médico não conseguiu me intubar. Então, muito alerta a esse paciente, porque a gente vai ter que ter outro recurso do que a laringoscopia convencional para intubar esse paciente, tá? Então a gente tem que ter um cuidado, porque via aérea mata rápido, na nossa frente. Então a gente sempre tem que estar pensando numa possibilidade de uma segunda abordagem para essa via aérea, caso a gente não consiga, certo? Sequela de queimadura. A gente tem que lembrar que a sequela de queimadura traz muitas retrações, tá? O tecido fica todo retraído, então ele tem uma diminuição da mobilidade dos tecidos e, consequentemente, a gente pode ter também uma dificuldade de intubação, certo? E em relação a tumores e abscessos cervicais, tudo que causa alteração da anatomia, tá? E que pode deslocar a traqueia da sua parte funcional, a gente também tem que pensar numa intubação difícil, tá bom? Porque a queimadura aumenta a retração da pele. Então a gente consegue, às vezes, hiperestender e flexionar o pescoço. Então agora eu falei para vocês os preditores de intubação difícil, tá bom? E agora a gente vai lembrar de qual? Os preditores de ventilação difícil. Então, lembrando de intubação difícil, a gente vai ter paciente com sindrômico, paciente com doença orgânica que possa causar alteração funcional, paciente com politrauma na região da face, tá? O que mais? Abertura da boca. Malampate 3 e 4 entra? Sim, malampate 3 e 4 entra. O que mais? Intubação anterior difícil. Aquele sinal da pressa só em diabéticos? Só em diabéticos. Sinal de pressa? É. O
que mais, gente? Intubação difícil. Pescoço. Tumores, Maior que abscessos. 40 centímetros. Espessura do pescoço maior que 40 centímetros. Extensão e flexão do pescoço conta ou não? Abertura bucal. Estabilidade da coluna cervical. O que mais? Abscesso, qualquer alteração da anatomia da região da via aérea. Tá bom? Isso. Então a gente viu preditores de intubação, agora a gente vai falar preditores de ventilação. O que é a ventilação? Toda vez que a gente for preparar nosso paciente para intubação, a gente faz uma pré-oxigenação, tá? Com oxigênio a 100%, para a gente fazer. Qual é a finalidade disso? A gente vai desidrogenar esse pulmão e vai deixar ele com oxigênio a 100%. Por quê? Se eu não conseguir intubar meu paciente, eu tenho maior tempo de apneia, tá? Então, geralmente, a gente tentando intubar, ele vai ficar ali entre 4 a 5 minutos sem oxigênio, mantendo a oximetria a 100%, tá? Então, a gente sempre pré-oxigena o nosso paciente por 5 a 10 minutos, com o intuito de desidrogenar esse pulmão e ofertar oxigênio a 100%. Para caso a gente não consiga intubar de forma imediata, a gente tem maior tempo de dessaturação, correto? Então, quais são nossos preditores de ventilação difícil? Homem com presença de barba, certo? Porque a barba, ela dificulta a colocação da máscara na face do paciente. Então, isso já pode ser um preditor de ventilação difícil. Idade maior que 55 anos, tá? O IMC maior que 26 também já pode ser um preditor de ventilação difícil, certo? História de ronco ou apneia do sono, porque o paciente com ronco ou apneia do sono, ele vai ter uma maior dificuldade para a gente, na hora que a gente faz a indução desse paciente, que a gente tira a consciência dele, de manter uma saturação adequada. Então a ventilação dele também pode ser difícil, tá? E a ausência de dentes. A ausência de dentes por qual motivo? Porque a boca, a gente fala que ela fica murcha. Se ela fica murcha, a gente não consegue acoplar bem a máscara na face do paciente, tá? Ela perde as estruturas musculares e ósseas, e aí a gente tem uma dificuldade para ventilar esse paciente também. Geralmente, no paciente que não tem dente, a gente coloca uma rebel, tá? Para poder ventilar adequadamente. E já tem um recurso para poder ajudar a ventilação. Não. Inclusive, isso já deu processo. Por quê? Principalmente na região do sul, que os homens têm culturalmente, eles mantêm a barba, né? E, geralmente, quando o paciente vai, a gente tem emitir um termo que ele autoriza, se acontecer qualquer intercorrência, a gente retirar a barba. Porque já aconteceu a gente retirar a barba do paciente sem ele autorizar, na hora que ele acordar, ele não se reconhecia. Então, assim, porque às vezes fica 20, 30 anos com a barba, entendeu? Cultivando aquela barba, enfim, de forma cultural deles. E aí, quando ele retira, ele não se reconhece, ele se olha e não se reconhece. Então, isso para ele e para a família gerou um grande transtorno. E como não foi autorizado previamente, ele ganhou um processo médico. Tá? Porque ele não autorizou a retirada da barba. Vai morrer porque não quer tirar a barba. É dessa forma. Então, tudo que a gente tem que fazer no nosso paciente, a gente precisa conversar com ele, explicar e pedir uma autorização prévia caso aconteça alguma intercorrência. Certo? Oi? No contexto de trauma, aí a gente, se o paciente ele for politraumatizado e precisa realmente retirar a barba, a gente tira. E a gente justifica que agora, se for um procedimento eletivo, isso daí a gente tem que pensar bem antes de retirar a barba do paciente, se é autorização ou não. Tá bom? Então, essa laringoscopia direta é esse daqui que vocês vão ver na prática, tá? Por isso que eu sempre pergunto para vocês. Você vai laringoscopar, mas o que você vai procurar? As cordas vocais estão logo abaixo de quem? Da epiglote.
Então, às vezes, os alunos ficam olhando para mim, tipo assim, o que eu vou procurar? Exatamente, se você não sabe o que você vai procurar, você vai passar o tubo no esôfago, tá? Então, se você introduzir o laringoscópio na boca do paciente, eu acredito que vocês estão atrás da epiglote para poder fazer a elevação da epiglote e logo abaixo das cordas vocais. Então, essa imagem que a gente tem que ver na laringoscopia para poder intubar o paciente. Você fala, ai doutora, eu não estou vendo nada. Então, 99% vai para o esôfago, tá certo? Então, é essa imagem que eu quero que vocês vejam na laringoscopia externa para poder realizar a intubação efetiva do paciente, tá certo? E depois a gente vai checar se realmente está na via aérea ou não através da capnografia. Tá? A capnografia hoje é o padrão ouro para a gente verificar se realmente a gente está na via aérea do paciente ou não, ou seja, se a intubação foi correta ou não. Tá bom? Como a gente classificou a classificação de Malempati na aula de pré-anestésico, aqui a gente tem a classificação de Cormack-Lehane. O que é a classificação de Cormack-Lehane? É a classificação que a gente vê durante a laringoscopia direta. Então, essa daqui eu só vou saber se eu laringoscopar o meu paciente, certo? E a gente vai ter a classificação de Cormack-Lehane 1, 2, a 3 e a 4, tá? Na 1, o que eu vou ver? Eu vou ver as estruturas normais da hipofaringe, tá? Vou ver epiglote, cordas vocais, vou ver tudo que eu preciso ver. Na 2, eu vejo a epiglote, porém só o terço posterior das cordas vocais. Eu já não vejo a corda vocal por inteira, tá? Na 3, eu só vejo a epiglote, não vejo cordas vocais. E na 4, eu não vejo nenhuma estrutura da via aérea, não vejo epiglote, não vejo nada, nem cordas vocais, nem parte anterior, nem parte posterior, certo? Então, a 3 e a 4, eu já vou precisar de algum dispositivo para poder me ajudar na intubação desse paciente, que a gente vai conversar daqui a pouco, certo? Então, a Cormack-Lehane eu só vou verificar quando eu fizer a laringoscopia do meu paciente. Tem que colocar isso no prontuário? Se for 3 e 4, sim. Se ele precisar de uma nova abordagem, o colega vai pegar minha ficha anestésica e vai saber que já é uma intubação difícil. Entendeu? Agora, se for 1 e 2, não precisa. Tá? Agora, começando pelas formas específicas de intubação, a gente vai ter intubação nasotraqueal, tá? A intubação nasotraqueal geralmente é aquela cirurgia de cabeça e pescoço que a gente vai utilizar, tá? E o bulbo maxilo pede muito. Geralmente, quando ele vai fazer cirurgias de fraturas de maxila ou de mandíbula, ele pede que a cavidade oral fique livre, então a gente faz a intubação por via nasal, tá bom? Mas quais as contraindicações da intubação nasal? Se eu sei indicar, eu tenho que ser contraindicar um procedimento. Principalmente, fratura de base de crânio, ou seja, aquele paciente que tem sinais clássicos. Alguém lembra dos sinais da Guaxinim? O que mais? O sinal da batalha, que é Isso, o que mais? O principal também. Rinorreia, entendeu? Então, se aquele paciente está sangrando pelo nariz e tem o sinal de Guaxinim, é contraindicado a intubação nasal, certo? Fratura nasal. Se ele tem uma fratura nasal, ele tem uma alteração na estrutura anatômica. Então, eu não posso passar um tubo pelaquela fratura, que pode levar alguma parte cartilaginosa ou até fazer um falso trajeto. Então, é contraindicado em fratura nasal fazer intubação nasal, certo? Pólipo nasal. Por quê? O pólipo nasal, a gente tem que lembrar que essa estrutura de via aérea, ela é muito vascularizada. Então, o sangramento nessa região, quando tem, é um sangramento protuso, e às vezes até é difícil de a gente controlar. Às vezes, quando é muito protuso, a gente tem que colocar uma sonda de Foley, inflar essa sonda de Foley para fazer compressão, para poder estancar o sangramento. Então, só para vocês terem uma noção de como essa região é bem vascularizada, tá bom? Epistaxe, se o paciente está com sangramento, a gente também não vai fazer intubação nasal, né? E estado de coagulopatia, justamente por ser uma região muito vascularizada, tá?
Professora, como a gente vai saber que está com pólipo nasal? Geralmente a história clínica vai te dizer, ele procurou o otorrino, uma história de pólipo nasal e foi indicado cirurgia. Assim, não vai ser dessa forma que eu irei pedir, mas assim, qual é a contraindicação nesse caso clínico, entendeu? Ele pode fazer intubação nasal? Não pode, né? Então você vai ter que justificar, vai ter que elaborar alguma forma de abordar a via aérea desse paciente, certo? Para a intubação nasal, a gente tem um preparo. Qual preparo é? A gente vai fazer um anestésico tópico com vasoconstritor, justamente para diminuir a chance de sangramento, tá bom? A gente sempre passa uma lidocaína gel, tá? E a gente usa pinça de mamilo. Depois que eu introduzo o tubo pela cavidade nasal, ele vai cair aqui na linha hipofaríngea. Mas para eu introduzir através das cordas vocais, como ele é um tubo muito maleável, eu preciso da pinça de mamilo para fazer tipo uma conexão, tá? Mas isso daqui a gente vê bastante na prática. Eu só estou mostrando para vocês como a gente faz, tá? Então a gente coloca um anestésico tópico com vasoconstritor e a partir de quando passa na hipofaringe, a gente introduz as cordas vocais com a pinça de mamilo, certo? Aqui mostrando para vocês, ó. Essa daqui é a intubação nasal, tá? A gente passa o tubo pela narina do paciente após esse preparo e quando chega ali na hipofaringe, a gente faz a laringoscopia e introduz o tubo com a pinça de mamilo, certo? Quais são as complicações que eu posso ter durante uma intubação nasal? Como a gente já citou, estache, tá? Laceração da mucosa nasal, por ser muito friável e muito vascularizada. Deslocamento de adenoide. Já aconteceu do paciente ir fazer uma cirurgia de otorrino e a gente fazer uma intubação nasal, a gente mesmo já tira a adenoide do paciente. Então o otorrino nem precisa mais fazer esse trabalho, tá bom? E maior incidência de sinusite e bacteremia, que também pode acontecer, tá? Lembrando que a cavidade da orofaringe é uma região muito contaminada. Então a gente pode sim levar a bactéria de um sítio para outro, tá? Então as complicações a gente tem que saber que podem acontecer também. Indicação de intubação acordada, tá? Primeiramente eu quero reforçar para vocês que a intubação acordada a gente só faz com o paciente cooperativo, tá? Não existe intubação acordada com paciente agitado, com paciente com rebaixamento de nível de consciência. Não existe isso. Intubação acordada é apenas com aquele paciente colaborativo, ou seja, você vai explicar como é que vai ser feito o procedimento para ele, tá? Você vai fazer uma sedação muito leve, que não causa depressão respiratória, porque você não pode tirar o drive respiratório desse paciente, tá certo? Porque provavelmente você já verificou critérios de intubação difícil. Então eu só vou fazer uma intubação acordada quando eu já tenho uma previsibilidade de intubação difícil nesse meu paciente, tá? Esse paciente tem risco de broncoaspiração, ou seja, aquele paciente que chegou lá no João Paulo com o abdômen bem distendido, tá? E a familiar já disse que ele teve vômito fecaloide em casa, então aquele paciente provavelmente vai ter que fazer uma laparotomia para abordagem. Porém, se eu fizer medicações que fazem relaxamento da musculatura, esse conteúdo todo pode vir para a cavidade oral e ele broncoaspirar. Então, para me proteger a via desse paciente, eu tenho que manter ele acordado, tá? Para poder fazer a intubação dele, para diminuir o risco de broncoaspiração, certo? E se eu estou na dúvida de uma intubação orotraqueal ou ventilação difícil, eu também posso optar por uma intubação acordada. O preparo é uma sedação bem leve, que não causa depressão respiratória, tá? E não faça com que haja um rebaixamento do nível de consciência, ou seja, ele tem que estar conversando com você, você vai conversar com ele, vai explicar tudo que você está fazendo para ele ficar tranquilo, tá bom? A gente pode usar drogas, só para citar para vocês, como propofol em baixas doses, no máximo 1 ou 2 ml, os benzodiazepínicos como midazolam ou diazepam, tá? Opioides, a gente pode usar o fentanil em baixa dose também, só para diminuir a dor, né? A gente vai fazer um bloqueio da inervação dessa via aérea, porém a gente pode diminuir a dor ou a ansiedade do paciente.
Pode usar drogas alfa-2 agonistas, que também fazem um grau de diminuir dor e diminuir a ansiedade, e sempre manter o drive respiratório do paciente, tá? Jamais eu posso deprimir ou tirar o drive respiratório desse paciente. Oi? Fentanil. Conversando aqui, que a gente já falou um pouquinho atrás sobre a anestesia tópica que a gente vai usar. Quando eu quero bloquear os nervos da cavidade oral, qual nervo eu vou bloquear? Na cavidade oral. Glosofaringe. E como é que eu vou fazer isso? Vou fazer estimulação, que a gente fala, é aplicar 2 ml de lidocaína nos pilares amidalianos. Então, vou pedir para ele abrir bem a boca e vou estilar com a lidocaína 2 ml de um lado e 2 ml do outro. Vou explicar para ele que ele vai ficar com a sensação de língua pesada e com aparência de dificuldade de deglutir, tá bom? Porque essa região vai ficar anestesiada. Porém, ele ainda vai estar deglutindo, mas como ele está anestesiado, ele vai ter essa dificuldade de sensibilidade de deglutição, tá? Então, tem que explicar isso para ele. Segundo ponto, a gente bloqueou o glosofaringe, a gente vai para qual? Qual é o primeiro ramo do vago? Laringeu superior, tá? Ele vai inervar qual parte da laringe? Acima da glote, certo? Ele é o nervo motor sensitivo, certo? Como é que eu vou fazer o bloqueio do nervo laringeu superior? A gente vai ter como referência anatômica o osso ióide, tá? Então a gente vai ver aí que a gente vai ter a cartilagem tireoide, tá? A cartilagem tireoide, ela está ancorada com o osso ióide. Então eu vou pedir para o meu paciente ir para ele estender o pescoço, vou palpar o osso ióide, tá? Vou com a agulha a 45 graus, toco no meu osso ióide, recuo e vou um pouco lateral 30 graus. E faço a estilação de 2 ml também de lidocaína. De um lado e do outro. Correto? Feito isso, bloquear o nervo laringeu superior, o que eu vou fazer? Bloquear o nervo laringeu recorrente. Ele está acima ou abaixo das cordas vocais? Ele é sensitivo ou motor? Se eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou palpar a cartilagem tireoide do meu paciente. Com 2 ml na seringa, eu vou cruzar a cartilagem tireoide, vou aspirar, vai virar, porque eu estou dentro da minha traqueia. Veio o ar positivo, eu jogo meus 2 ml de lidocaína lá dentro. Qual o reflexo que ele vai ter? Tosse. Então, se o paciente começa a tossir bastante, correto o meu bloqueio. Eu espero de 3 a 5 minutinhos para poder fazer a laringoscopia do meu paciente. Então, São 2 ml. Então, aí eu preparei meu paciente com qualidade para fazer uma anestesia, uma intubação acordada. Eu fiz uma sedação leve, eu expliquei o que seria feito para o meu paciente e fez anestesia tópica da região da cavidade oral e da hipofaringe. Então, esse é o correto de fazer a intubação acordada. Então, eu estou falando isso porque talvez vocês vão ver na prática e algum colega queira fazer intubação acordada, porém, ele não vai fazer o bloqueio dos nervos da via aérea. E vocês, como já estudaram, vocês vão saber que o correto é fazer a intubação com bloqueio de via aérea. Quando você faz o correto, o paciente fica bem tranquilo, não fica brigando com você. Agora, quando você não faz, nossa, assim, é uma cena de terror, entendeu? O paciente fica querendo sair correndo, é uma confusão e, assim, é um paciente mal preparado e mal anestesiado. Então, a gente tem que saber o que é o correto para quando visualizar, a gente saber, opa, alguma coisa não está certa, tá bom? Técnica? Via aérea é anatomia, fisiologia, farmacologia, indicações, contraindicações, como eu trato, então tudo pode estar lá, tá bom? Por que eu falo isso? Porque na prática de vocês, eu não quero que vocês decorem, porque ainda mais assunto de via aérea, que é o que vocês vão abordar em qualquer lugar, tá?
seja na obstetrícia, na pediatria, na cirurgia, vocês vão confrontar uma hora com via aérea, e por isso vocês têm que saber, tá bom? Então eu quero sim que vocês saibam estrutura anatômica, inervação, indicações, contraindicações, tudo que a gente aborda em sala de aula, tá? O que eu trago para vocês é que vocês vão utilizar na prática clínica de vocês, então vocês vão utilizar para a vida, tá certo? Não é só da parte da anestesia, mas é que vocês vão trabalhar com isso também, tá? Aqui, como eu falei para vocês, a injeção transtraqueal, tá? A gente injeta um anestésico na traqueia, faz a aspiração, vem ar, eu estou no local correto, injeta o anestésico, o paciente vai ter um reflexo de tosse. Agora nós vamos abordar os métodos Nada. Métodos indiretos, tá? A gente vai ter o videolaringoscópio, a intubação às cegas, tá? O buge, fibroscopia e a intubação retrógrada, certo? A gente vai conversar sobre cada um desses. O videolaringoscópio, ele é muito útil, tá? Porque ele não precisa de um preparo adequado nem de uma experiência adequada para o via aérea. É só você introduzir a lâmina do videolaringoscópio na boca do paciente e ele vai te dar uma imagem. Você sabendo o que está procurando, você literalmente você vai achar o que você quer, tá? Então a gente vai olhar, ele tem uma câmerazinha na ponta, como está mostrando a figura. Então você introduziu a lâmina no laringoscópio, é só a estrutura que você quer, epiglote. Aí ele achou o epiglote, faz a elevação, as cordas vocais vão estar bem baixas. Então não precisa de nenhum preparo técnico, nenhuma experiência. Porém, é um aparelho caro, que custa de média de 80 a 100 mil, dependendo da marca e do local que você quer, tá? Então ele não está acessível a todo mundo. Tanto é que a gente tem apenas um na nossa empresa, né, que é o trabalho, e quando tem alguma situação de probabilidade de intubação difícil, a gente utiliza ele, tá? A gente não utiliza de forma rotineira em todos os pacientes, apenas naqueles casos selecionados de intubação difícil, certo? Então, quais são as indicações desse, né? Paciente com uma visão laringoscópica restrita, ou seja, aquele cormaquillerrâneo 3 ou 4, a gente pode usar o videolaringo, certo? Paciente que não consegue fazer uma hiperextensão do pescoço, ou seja, ele fala, doutora, eu tenho uma cirurgia de coluna. Aí você já fica, opa, eu não vou conseguir hiperestender esse pescoço para alinhar o eixo oral, faringe e laringe. Então, eu já tenho que ter um dispositivo auxiliar caso eu não consiga com a laringoscopia convencional. E em condições que a coluna cervical ela é imóvel, né? Então a gente sempre tem que ter um cuidado nesses pacientes. O buge também a gente vai usar quando a gente laringoscopar e visualizar um cormaquillerrâneo 3 e 4, tá? Então a indicação de buge é cormaquillerrâneo 3 e 4. Ele parece um fio guia, porém ele é próprio para ser inserido na traqueia do paciente. Por que ele é próprio? Porque ele tem uma ponta maleável, eu vou mostrar para vocês na prática, e ele é atraumático, tá? Cuidado, porque o fio guia que vocês vão ver nas instituições, ele é um fio de ferro, tá? Ele só pode ser usado dentro do tubo, ele jamais pode ser colocado na traqueia do paciente. Ele pode causar perfuração, tá, da traqueia e fazer pneumomediastino. Então isso vai ser um paciente trágico e pode causar a morte dele. Então apenas o buge ele pode ser colocado diretamente na árvore traqueal do paciente, certo? Porque ele é próprio para isso. Então a gente vai sentir, quando a gente fizer a nossa laringoscopia, opa, cormaquillerrâneo 3 e 4, por favor, me passa o buge, eu não vou conseguir da forma convencional. Pego o buge e passo bem arrastando a minha epiglote. O que eu vou sentir? Eu vou sentir justamente esse daqui, ó. Esse daqui é o sinal, quando eu passo o buge, eu sinto os cliques, que são os anéis traqueais, tá? Os anéis traqueais é exatamente isso que a gente sente. E aí eu tenho certeza que eu estou na minha via aérea, eu peço para alguém passar o tubo por dentro do buge, e aí eu entubo o meu paciente, certo? Então isso salva bastante a gente quando a gente não tem prática de laringoscopia.
bom? Ele é conectado a algum dispositivo? Não, ele é só esse fio guia aí mesmo que é próprio para via aérea. Eu laringoscopei, como aquela senhora está fazendo, e ela vai introduzir o bugie através da traqueia. O bugie é aquele amarelo. Isso. Mas vai ventilar. Não, eu já pré-oxigenei meu paciente, aí eu já estou no procedimento de intubação orotraqueal. Tá? Aí eu já quero abordar a via aérea dele mesmo. Mas esse bugie é conectado a alguma coisa? Não, nada, só um fio guia. Laringoscopei, passo o bugie, senti os anéis traqueais, peço para alguém passar o tubo por dentro do bugie e tudo. O bugie só. Isso. A fibroscopia, tá? O broncofibroscópio, ele é um aparelho restrito ao centro cirúrgico, ele precisa de um treinamento prévio, então ele não é qualquer pessoa que pode fazer, tá? Porque ele precisa de todo um treinamento e o material dele também é próprio do centro cirúrgico, tá? Então, a gente vai fazer com uma intubação, é difícil, antecipada, né? Porque a gente tem um paciente que não abre a boca, é um paciente que tem história de radioterapia, é um paciente que tem alteração de estrutura anatômica, então eu já sei que esse paciente é provavelmente de uma intubação difícil. Então eu posso usar como recurso o broncofibroscópio, tá bom? E a gente tem que lembrar que ele é um procedimento caro, ele tem que ter um treinamento, então ele está restrito apenas a certos profissionais dentro do centro cirúrgico, certo? Então, por exemplo, chamou você, eu estou no centro cirúrgico, a gente sempre chama, doutora, tem um paciente lá na sala vermelha que não estou conseguindo intubar. Eu vou com o broncofibroscópio? Não vou, porque o broncofibroscópio demora para me preparar, tá? Eu vou demorar mais a abordar a via aérea desse paciente. Então, geralmente, nesse paciente que estão chamando lá na sala vermelha, eu posso ir com qual dispositivo? Posso ir com videolaringo, que é prático, ou posso ir com bugie, tá bom? Então, geralmente, a gente sai com bugie ou videolaringo do centro cirúrgico, né? Técnica invasiva, a gente vai ter a intubação retrógrada, tá? A intubação retrógrada, ela é uma técnica eletiva. Eu não posso fazer na urgência e nem na emergência. Por quê? Eu tenho que preparar meu paciente e ela leva um determinado tempo, tá bom? Ela tem que estar com o paciente consciente em ventilação espontânea. Ou seja, eu não posso sedar meu paciente para diminuir o trato respiratório ou tirar a consciência dele, tá? E aqui na figura, como eu estou mostrando para vocês, a gente faz uma abertura aqui na região mais ou menos do meio do paciente. Eu faço um bloqueio com anestésico local, faço uma abertura aqui na região do mento, passo um fio guia por aqui e por através desse fio guia que eu vou fazer a intubação do paciente, tá? Então é uma técnica que já está em desuso, porém ainda tem suas indicações. Geralmente são nas cirurgias de bulbomaxilo. O bulbomaxilo, às vezes até ele faz isso pra gente, entendeu? Então ele mesmo passa o fio guia e a gente faz a intubação através dele. Então a gente tem que estar com o paciente acordado, colaborativo e não pode deprimir o trato respiratório do paciente, certo? Então é uma situação assim que está reservada hoje, né? Mas pode acontecer do médico solicitar pra gente, a gente tem que fazer. Uma intubação retrógrada. Não? Ó, a intubação retrógrada a gente fica com o paciente consciente, ele não pode estar com depressão do trato respiratório, tá bom? A gente passa um fio guia aqui através da membrana hipotireoide até a cavidade oral do paciente, e através desse fio guia a gente passa o tubo. Tá? Então o tubo ele já vai direto para a cavidade oral. Isso, o fio guia sai pela boca e a gente passa o tubo. Tá? Passa de intubação difícil. Isso, sempre quando a gente vai fazer um procedimento desse, previamente a gente já avaliou o paciente, ele tem critérios de intubação difícil. Tá? Eu nunca vou fazer intubação retrógrada se eu não tenho nenhum preditor de via aérea difícil e não tenho nenhuma história prévia antecipada. Então, esses casos são restritos a paciente que tem uma história prévia de intubação difícil ou tem alguns preditores de via aérea difícil, tá bom? Então, o paciente tem que estar colaborativo, acordado, e eu tenho que bloquear todos eles
da via aérea desse paciente, certo? Dizer que a circulação retrógrada é quando a gente já tem que fazer todos os outros. Não. Porque a gente tem outras medidas antes de fazer a intubação retrógrada. Por exemplo, eu já fiz todos os outros e não consegui. Eu tenho que reprogramar a saúde desse paciente para fazer perfusão ou para fazer com bronquioplasmose, que a gente precisa de um preparo maior do paciente, tá? Ou até com vitularia. Mas isso daí é o que tem uma cirurgia programada para a intubação retrógrada. Eu não chego lá e hoje eu vou fazer uma intubação retrógrada. Não existe isso. Eu tenho que programar previamente e preparar o paciente para isso. Cricotireoidostomia, tá? A gente vai usar quando a cricotireoidostomia? Em situações de emergência. Qual é a emergência? Eu tentei intubar meu paciente, verifiquei o forma Tillerman 3 e 4, tentei passar o buge, não consegui. No meu serviço não tem vídeo laringoscópio, então eu tentei intubar com o buge, não consegui, e ele estava começando a dessaturar. Você olha para o seu monitor, a saturação está 95. Daqui a pouco você está ligando com o buge, a saturação está 89. Quando você tenta múltiplas tentativas e ele está começando a dessaturar, vai até a saturação de 50, 40, eu tenho que tomar alguma medida, porque senão esse paciente ele vai evoluir com uma parada cardiorrespiratória por hipóxia. Então, uma tentativa de eu não conseguir intubar nem ventilar meu paciente é fazer a cricotireoidostomia. Eu uso em situações de emergência em que não estou conseguindo ventilar ou nem manter a saturação adequada do meu paciente, tá? Então, para me salvar a vida do meu paciente, eu faço uma cricotireoidostomia, tá? A crico é um procedimento médico que todo mundo pode fazer, não precisa ser cirurgião ou ter um treinamento específico para isso. Então, qualquer médico, na tentativa de salvar a vida do paciente, pode fazer uma cricotireoidostomia. Como é que eu faço isso? Deixa eu mostrar para vocês. Professor, só pode palpar o meu? Oi? Só pode palpar o meu, atenção comigo. O teu é fácil porque tu tem pombo de Adão, né? Tem pombo de Adão. O dele tá fácil porque tem pombo de Adão. Mas tem a gente, nós mulheres que não temos, então pra gente também é fácil, porém você precisa de uma prática, né? Onde é que está a membrana cricotireoide? A gente vai voltar lá na anatomia, tá bom? Aí eu pergunto pra vocês, onde é que está a membrana cricotireoide? Ela está entre o ocioide e a cartilagem cricoide. Então, essa é a membrana cricotireoide, certo? Então, vejam novamente eu retornando à anatomia. Por isso que via aérea é obrigatório eu saber a anatomia. Se eu não sei onde está a membrana cricotireoide, eu não vou saber aonde funcionar, correto? Então, vejam mais uma vez a importância da anatomia na via aérea, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um gel calibroso, é um gel 16 ou 14. Eu vou com 2 ml de água destilada, conecto no meu gel e vou perfurar a membrana cricotireoide. Isso tudo é em 1 minuto, no máximo, porque se o paciente evolui por mais tempo em hipóxia, ele pode evoluir com uma PCR. Então é um procedimento que tem que ser feito rápido, tá? Então eu tenho que saber onde está a estrutura anatômica para poder salvar a vida do paciente. Funciona com gel 14. Aspiro, vem ar, eu tenho certeza que estou lá na traqueia do meu paciente. Conecto, através do gel 14, o oxigênio no complexo bolsa, válvula, máscara, tá? E vou oxigenar esse paciente apenas para tirar ele da emergência. Não significa que a saturação dele vai ser a melhor ou vai ser a ideal. Talvez ele ainda fique saturando 80, 85, porém eu tirei ele do risco de morte iminente, tá certo? Até alguém mais habilitado ou mais experiente em via aérea conseguir uma abordagem definitiva da via aérea dele, ou através da intubação orotraqueal ou através de uma traqueostomia, tá bom? Então esse é um procedimento que eu tiro o paciente da emergência para ele não ir a óbito por hipóxia, certo? Professor, esse procedimento para
para o início de atenção básica, por exemplo, UPA, tiver numa sala vermelha, tem que saber. Tem que saber, é procedimento médico. Se você tentou entubar o paciente por mais de 3 vezes, não conseguiu, tem bastante sangue já na via aérea. Estou falando, qual pouquinho para não saber. Já estou querendo ficar preparado. E aí ele está sempre dessaturando e você não consegue, através da ventilação manual, manter uma oxigenação adequada, você tem que fazer alguma coisa que tire ele da emergência. Você faz uma tricotiriodestomia, tá bom? Só para me aspirar, porque quando você aspira o ar da via aérea, vai borbulhar, entendeu? Então eu tenho certeza que eu estou dentro da via aérea do meu paciente. Eu não vou injetar essa água destilada na via aérea dele, tá, Lígia? É só para essa água borbulhar e eu ter certeza que eu já transfixei essa membrana e eu estou dentro da via aérea do paciente. Certo? Então, ela fornece oxigênio de forma temporária, como eu falei para vocês, e lembrar que a via aérea não está protegida, tá? Então, caso o paciente ele tenha critérios de broncoaspiração, esse paciente pode broncoaspirar e esse conteúdo ir para a traqueia dele, certo? Então, só para dar uma lembrança para vocês que é para tirar o paciente da emergência, certo? Para ele não evoluir para óbito por hipóxia. Quais as contraindicações que a gente vai ter para esse paciente? Obstrução completa de via aérea, ou seja, é aquele paciente que ele tem alguma massa comprimida da traqueia, que desvie totalmente a estrutura anatômica, ou que tem algum corpo estranho que esteja obstruindo essa via aérea do paciente. Então, se tiver alguma coisa que impeça que a gente faça a função da membrana cricotireoide, a gente não vai conseguir abordar adequadamente o paciente, tá bom? E criança menor de 6 anos. Alguém sabe por quê? A anatomia é diferente da criança, tá bom? A gente tem que lembrar que na criança, eu vou falar assim de forma bem leve para vocês, não vou aprofundar, porém a anatomia da via aérea da criança é diferente da do adulto, tá bom? Na criança a gente vai ter o maior ponto de estreitamento a nível da cartilagem tricóide, ao contrário do adulto, tá? Porque a do adulto vai ser ao nível da cartilagem epiglótica mesmo que a gente vai ter. Então, na criança, a anatomia da via aérea é diferente. Por isso que a gente não faz cricotireoidostomia em crianças menores de 6 anos. Tá? Faz tráqueo? A gente programa para fazer uma tráqueo, tá? Eu vou falar da tráqueo agora, daqui a pouco, na verdade. Lembrar que a gente pode fazer o pneumotórax, se a gente funcionar em uma área diferente, né, da membrana cricotireoide. Se eu funcionar uma traqueal, pensando que eu estou funcionando a membrana cricotireoide, tá? E posso fazer o que é mais comum a gente observar é enfisema subcutâneo. A gente começa a ver dissecando a musculatura aqui no pescoço e a gente palpa, a gente sente os creque. É justamente o ar impulsionando a musculatura do pescoço, tá bom? Mas é melhor ter um enfisema subcutâneo que a gente pode tratar do que morrer por hipóxia, certo? Traqueostomia. A tráqueo, ela é um procedimento feito teoricamente por um especialista, tá? Eu confesso, não sei fazer traqueostomia. Traqueostomia ela precisa de um treinamento, que geralmente você aprende na residência médica de cirurgia geral, tá? E ela tem que ser programada. Não tem como eu fazer uma tráqueo na urgência ou na emergência. Não existe isso. Ela é um procedimento mais demorado que a mesma cirurgião mais experiente, ele demora de 5 a 10 minutos para fazer uma traqueostomia, tá? Então, assim, ela tem que ser uma via aérea prevista, por exemplo, aquele tumor de base de língua. A gente pega muito no Hospital do Amor, aquele paciente que está com tumor de base de língua e está já com dificuldade de oxigenar pela via aérea superior. Então, esse paciente, previamente, a gente já sabe que a gente não pode fazer a indução anestésica dele convencional. A gente vai conversar com o cirurgião de cabeça e pescoço para antes da gente fazer a indução anestésica, ele vai fazer uma traqueostomia com anestésico local, garantir via aérea e depois disso eu faço as medicações para tirar a consciência e para tirar o drive respiratório do paciente. Mas antes disso, jamais. Tá bom? Então, são situações que tem que ter um prévio agendamento e que a gente não pode, e tem que ser um profissional especializado, tá? Mas se chegar uma criança, por exemplo, chega uma criança, já teve
ela está saturando, não posso fazer mesmo assim. Porque isso daí tem que ser tratado. Isso, o ideal é que não se faça, entendeu? Acrílico. Mas se for para salvar a vida dessa paciente, a gente justifica de outra forma, entendeu? Mas o que é recomendado pela literatura é que não se faça. Mas em caso de emergência, a gente tem que salvar a vida dela, vai, entendeu? Um pouco dos dispositivos supraglóticos, tá? Essa aula é um pouco grande, mas ela é importante porque ela tem muita coisa, muito detalhe a ser falado, tá bom? E vocês têm que saber porque a gente vai abordar isso com muita frequência na prática clínica, tá? E quais são os dispositivos supraglóticos que a gente tem que ter? É a nossa máscara laríngea, tá? Eu vou começar com vocês que quando vocês formarem, tem que ter na bolsinha de vocês no plantão um bugie, uma máscara laríngea que salva a vida, tá? O fast track que a gente vai conversar agora em sala e o tubo laríngeo também, vocês vão ver na prática. Quando eu vou utilizar dispositivos supraglóticos e quando eu vou fazer intubação orotraqueal convencional, tá? A gente vai lembrar que os dispositivos supraglóticos, eles já estão falando que é acima da epiglote, certo? Então eles não vão abaixo das cordas vocais. Então eu vou ventilar esse paciente acima das cordas vocais, tá? Consequentemente, vou dar maior resistência ao fluxo de ar desse paciente, certo? E a gente tem que lembrar que algumas alterações da mucosa e da faringe podem ter dificuldade de acoplamento dessas máscaras supraglóticas no paciente, tá? Eu sempre vou ter que ter alternativas quando eu não conseguir fazer a intubação orotraqueal convencional. A máscara laríngea, ela é uma alternativa, tá? A ventilação sob máscara, intubação orotraqueal, ou seja, eu estou com a máscara ventilando meu paciente, ele está dessaturando. Eu tentei intubar meu paciente, o segundo passo não é intubação. Não consigo manter a ventilação sob máscara, vou intubar meu paciente. Não consigo intubar. Qual é o segundo passo? O paciente está dessaturando. Vou usar o dispositivo supraglótico. Qual é o dispositivo? Máscara laríngea. A máscara laríngea, como vocês estão vendo na figura, ela não precisa de nenhum treinamento específico para ser inserida na figura do paciente. Então, eu vou fazer, vou desinsuflar o meu balão, meu cup, vou introduzir a máscara sobre o palato do meu paciente até a hipofaringe. A partir daqui ela não passa mais. Não passou mais, insuflo novamente o meu balão e ventilo o meu paciente. Vocês vão ver que parece mágica, mas ela salva muito quando a gente não tem habilidade em via aérea. Eu estou conseguindo, o meu paciente, ó, sempre assim. Não estou conseguindo ventilar, ou ventilei, o primeiro não estou conseguindo ventilar. Na neuroscopia não consegui entubar e já cair na saturação. Terceiro ponto, uso o dispositivo supraglótico. No meu caso, a máscara laríngea. Consegui ventilar e sofrer o balão, está conseguindo manter a saturação, está conseguindo elevar a saturação. Ok. Segundo exemplo, estou sob máscara, a ventilação, a saturação está tranquila. Tentei entubar 3 vezes, não consegui. Não consegui, o que eu vou usar? O dispositivo supraglótico. Qual o dispositivo? A máscara laríngea, tá bom? Até alguém mais habilitado, até alguém mais ter mais habilidade em via aérea poder intubar, fazer a intubação desse meu paciente. Então a máscara laríngea, ela salva vidas, tá bom? Então é obrigatório vocês terem na bolsa de vocês assim que formarem. Quais as indicações de máscara laríngea? Via aérea difícil, tá? E da reanimação cardiopulmonar. Porque às vezes vocês vão contar com a equipe completa, o massageador, a pessoa que vai estar na medicação, a pessoa que vai estar na via aérea. Então, para não perder tempo, tá? Lembrando que se eles tiverem reanimação, o doutor vai falar com vocês que a prioridade agora é massagem, ao invés de oxigenação. Porém, se vocês tiverem um dispositivo e tiver a equipe completa e não conseguirem manter uma saturação adequada com a bolsa
máscara de Iambu, vocês podem passar a máscara laríngea e conectar ele com a ventilação mecânica, tá bom? Isso vai ajudar bastante você durante o procedimento, certo? Quais são as contraindicações da máscara laríngea? Principalmente quando eu tenho que usar, é quando eu não tenho que usar, tá? Que é risco de broncoaspiração, lembrar que ela está supraglótica, então ela não protege de broncoaspiração, certo? Quando eu tenho uma complacência pulmonar diminuída, ou seja, eu tenho paciente que é DPOC, que é um paciente que tem um grau de fibrose pulmonar, tá? É um paciente que ele não consegue muita distensibilidade do pulmão. Então, esse paciente tem complacência pulmonar reduzida. Então, a máscara laríngea para ele não é adequada. Tá bom? Doenças periglóticas, ou seja, aquele paciente que tem alguma doença amigdaliana, que eu não vou conseguir acoplar adequadamente a minha máscara laríngea, é contraindicada também, certo? Ventilação mecânica prolongada, ou seja, se eu vou precisar ventilar esse paciente por mais de 2 horas, não é o ideal que eu mantenha ele em máscara laríngea, porque a máscara laríngea não faz o controle adequado da oxigenação do paciente. O paciente vai ter que ter muito CO2. E isso é uma maléfica para ele, tá? Então, é só para tirar a gente também do quadro de urgência, certo? Passa a máscara laríngea, aguardo alguém mais experiente em via aérea aqui para poder entubar esse paciente. Reflexo de via aérea intacto, ou seja, se o paciente está acordado, eu não posso meter uma máscara laríngea nele, porque senão ele vai ter reflexo de náuseas e vômitos, tá bom? E eu esqueci de falar lá no início da aula para vocês, agora lembrando, que o reflexo de náuseas e vômito é justamente um glossofaríngeo, tá? Então, quando você coloca alguma coisa na boca do paciente, ele tem um reflexo de nausear e vomitar, é o glossofaríngeo que faz isso, certo? Uma abertura bucal limitada, menor que 1,5 cm, eu não vou conseguir colocar a máscara laríngea na boca do meu paciente. Então, são essas as contraindicações, tá? Aqui mostrando para vocês a inserção da máscara laríngea, não precisa de nenhum treinamento, de nenhuma técnica adequada, é só desinsuflar o balão enquanto o palato do seu paciente até a hipofaringe vai ter uma resistência, você não vai conseguir passar mais, insufla o balão novamente e ventila o paciente. Acabou, apenas isso, tá bom? Vantagem. A gente consegue posicionar adequadamente, tá? Por não precisar de uma técnica muito aprimorada, certo? Menor risco de aspiração comparado à insuflação da bolsa, máscara, válvula, porque lembrando que na bolsa, máscara, válvula você está ventilando o seu paciente e consequentemente um pouco desse ar vai para o estômago também. Então esse estômago ele pode ficar com muita quantidade de ar, muito conteúdo e pode facilitar também que o conteúdo do estômago volte para a cavidade oral. Então, comparado à bolsa, válvula, máscara, tem o menor risco de broncoaspiração, tá bom? E em paciente com via aérea difícil e em parada cardiorrespiratória que a gente pode usar, certo? Complicações, tá? Pode acontecer de obstrução da máscara laríngea, laringoespasmo, lembra que a gente vai botar ele supraglótico. Quando eu estou próximo das cordas vocais, possa ser que tenha algum estímulo, tá? E pode propiciar o laringoespasmo. Qual é o nervo responsável pelo laringoespasmo? Laringeal superior, tá? Recorrente, lembra de correr, é motor. E laringeal superior, o S de sensitivo, certo? Então sempre lembrar desse mnemônio, tá? Tem o risco de broncoaspiração, como eu falei para vocês, tá? Pode causar um pouquinho de desconforto na região da garganta, se eu insuflar muito o balonete, pode causar algum desconforto, sim, tá? Um certo grau de disfagia pode acontecer e alterações na fonação, tá bom? Então, dependendo do tempo que eu usar, pode ter alguma dessas complicações. O tubo laríngeo eu trouxe para vocês conhecerem, tá? Eu vou mostrar na prática também. Só que ele é um tubo que ele está em desuso hoje em dia. Por qual motivo?
vocês vão olhar aqui, ó, ele tem um balonete que vai para a região pré-glótica e um que vai ser insuflado no esôfago. Esse que é insuflado no esôfago, às vezes ele ficava por muito tempo e causava o quê? Necrose na mucosa do esôfago, fazia mediotinite, que é uma coisa gravíssima. Então, em virtude disso, o tubo laríngeo ele já está quase abolido na nossa prática clínica, a gente quase não usa mais, tá? Mas ele é bom por combustível. Também não precisa de nenhuma técnica, é só eu inserir na boca do meu paciente, como 99% não precisa de laringoscopar, nada disso. Coloco o tubo na boca do meu paciente, insuflo os balonetes e ventilo o meu paciente, acabou, tá? Então, não precisa de ser especialista em via aérea, nada disso. Salva muito a vida do paciente. Porém, as complicações eram gravíssimas. Por isso, eu moro para mais em resumo. Tá bom? Alguns conceitos que eu trouxe para você de via aérea difícil. Quando eu vou falar assim, nossa, eu estava diante de uma via aérea difícil. Qual situação? Quando eu tento intubar esse paciente por mais de 10 minutos, não consigo, tá? Ou maior que 3 tentativas de intubação orotraqueal. E se eu tiver uma dessas situações, eu estou diante de uma via aérea difícil, tá bom? E sempre manter uma ventilação manual, tá? Ventilação manual o quê? É o estar ventilando esse paciente sobre bolsa, válvula, máscara. Sempre estar ventilando esse paciente. Então, quando eu vou definir que eu estou diante de matéria difícil, maior que 3 tentativas, ou maior que 10 minutos, eu não consigo intubar no paciente. Se é difícil e é várias semanas da não funcionamos. Eu tenho um critério que eu esqueci agora, até lembrando agora, que é de intubação impossível. Um critério que eu fui intubação de assim, que eu não estou diante de uma intubação impossível. Geralmente eu tenho paciente que tem uma história de radioterapia na região cervical, tá? Por quê? Porque esse paciente ele tem alteração das estruturas anatômicas. Então esse paciente eu tenho que ter um preparo adequado para ele, para quando for no centro cirúrgico, eu intubar com um broncofibroscópio e estar com o cirurgião de cabeça e pescoço preparado para realizar uma traqueostomia caso não consiga, tá? Isso tudo com o paciente acordado, tá? Porque a gente fala que eu estou diante de uma intubação impossível, tá? Então esse é o critério para não esquecer para falar para vocês, certo? Mas não é sinônimo, tá? Intubação difícil é quando realmente não consigo rodar a viela do paciente. Quando não conseguir, em maior de 10 minutos, maior de 3 tentativas. O que eu vou usar para fazer como alternativa? Dispositivo supraglóticos. Qual a alternativa? Outra alternativa. Buge. Outra alternativa? Vigilarinho. Posso fazer uma tráqueo aí nesse paciente? Não necessariamente, até agora não, né? A história clínica não me disse nada de ele estar em emergência, está em grau de hipoxemia severa, ele pode estar evoluindo com uma PCR. Então eu não preciso fazer uma tripla tiroidectomia também nesse momento, tá bom? Então tudo vai ter uma história clínica para vocês saberem como vão abordar de forma mais ideal a viela do paciente de vocês, tá bom? Quem pode ler para mim, por favor? O paciente foi traumatizado apresenta score 100 na escala de comando de lado e hipnose mastóide. Realizou a última refeição há 4 horas. É contraindicação absoluta. Intubação orotraqueal, inserção de tubo, intubação nasotraqueal ou inserção de máscara laríngea. Esse daí a gente vai bater só de aula, né? Então só para... voltando um pouquinho na aula lá de pré-anestésico, qual o jejum para sólido? 8 horas. O jejum para água? 2. Leite materno? 6. Leite de fórmula? 6. Leite materno 4 horas. Leite de fórmula? 6. Tá bom?
Então lembre que a gente sempre uma aula vai puxar a outra. Então sempre o assunto vai estar correlacionado com o outro. Tá bom? Pode ler, por favor? O uso de dispositivos psicológicos está contraindicado formalmente em doenças periódicas, de que é difícil, e diabéticos e Essa vai dar na prova. Qual? Essa aqui está na prova. Não, sempre vai vir com caso clínico para vocês elaborarem mais, tá bom? Eu trago aqui de forma direta para vocês observarem que a aula está aqui relacionada sempre com caso clínico, tá bom? Agora alguém pode ler? Homem de 69 anos será submetido à correção cirúrgica de hernia de disco lombar sob anestesia geral. Informa ter realizado tratamento de neoplasia tiroidiana com radioterapia há 3 anos. Não apresenta sinais prediletores de via aérea difícil. Após indução anestésica com propofol, fentanil e furfurone, a ventilação sob máscara facial foi realizada satisfatoriamente, mas a laringoscopia direta evidenciou classificação 4 para Goffman renal. Nesse momento, comumente, qual a melhor conduta no manejo da via aérea para a realização da cirurgia? Aparelho de laparoscopia. E aí? Petróleo? Videolaparoscopia. E aí, gente? Ele precisa abordar a perna desse paciente. Se tiver possível, fibroscópio. Pode fazer que é retrógrado. Oi? Retrógrado, pode fazer. Lembra que o paciente da retrógrada tem que estar com trato respiratório escutando. Então não pode. Como é o nome do aparelhinho? É que ele faz aqui. Aquele cara, não, o cara fala. Não, vídeo lá. Vídeo não. Pô, É de porque é urgência. impossível. Já tá ali, pô. Lembre-se que a Não, ela traca falou precisa que pode. de um 3 e 4 faz isso. eletivo e eu preciso de um profissional habilitado para fazer tracoscopia. Traca tem que Esse ser cara aí não eletivo, falou já nada. tá a cirurgia. Eu quero que já tá Aquela que a anestesista, HDL tá? faz. Então, e aí o que você vai fazer? É o videolaparoscopia, pô. Não é a prática. Forma que ele é manipular. Eu posso usar o bucho? Pode. Mas ele fez mais terapia? Hoje sim. 3 e 4. Ó, no caso clínico, não falou que ele está em emergência, então aqui a gente não vai falar em clínico ainda. Tá bom? Lembra que eu já induzi esse paciente, laringoscopei e eu vi que era um coma Keller-Rank 4. Possivelmente, não me falou nada que ele está desaturando, que está dando para hipóxia, nada disso. Então eu tiro a crico e a trago desse momento, tá bom? Só que eu vou avaliar meus dispositivos supraglóticos. Eu tenho a máscara laríngea, eu tenho o buge, tá? Eu tenho um pump-tube, eu tenho os videolaringoscópios, eu tenho um broncofibroscópio. Na história clínica, está falando que ele tem uma história de radioterapia prévia, tá bom? Então, se ele tem uma radioterapia prévia, o que eu vou pensar? Ele é impossível, tá? Então, eu já tenho mais uma dificuldade aí. Então, qual é a abordagem melhor para esse paciente? Broncofibroscópio, tá certo? Por quê? Porque eu já vou estar com o broncofibroscópio preparado para a abordagem desse paciente. Se ele não tivesse história de radioterapia no caso clínico, qual é a abordagem que eu poderia fazer para ele? Buge, qual outra? Máscara laríngea, videolaringoscópio, entendeu? Então veja que o caso clínico pode mudar muito a resposta que vai ser perguntada para vocês. Então leiam todos os detalhes, tá? Porque na hora depois eu não quero, mas podia ser isso, podia ser o quê? Vejam que o caso clínico está pedido para vocês elaborarem. Quando tem história de radioterapia, eu tenho que pensar em viés possível, eu tenho que preparar esse paciente para uma intubação com broncofibroscópio. Eu só vou pensar em prática quando o caso está lá que está desaturando, eu já sei. Quando eu tenho uma emergência, que o paciente pode ser evoluído por uma PCR e hipóxia.
Quando você não consegue manter a situação sobre máscara, quando você tem dor no subar e não consegue, ele está evoluindo para uma obsessão. Tá bom? Então é uma situação de emergência. Certo? Professor, naquele caso ainda ali, se ele já tivesse sido submetido à anestesia geral, Ele já foi. Lembra que aquele que fizeram a indução? Fizeram fentanil, propofol e fepurônico. Já foi induzido. você ia fazer o broncoscópio? Sim, porque ele está mantendo, até a princípio o caso clínico não falou, mas a princípio ele está mantendo ventilação sobre máscara. Então peço para fazer o broncofibroscópio para fazer a intubação dele. Isso. Isso, exatamente. Tá? Caso clínico, vamos lá? Se ele não tivesse história de carne, então se eu colocasse qualquer sorvete, tá certo. Uma máscara, Isso. Paciente da entrada do PS com dificuldade respiratória, cianose em dedos das mãos e saturação de oxigênio de 85%. Em poucos minutos, o paciente evolui para insuficiência respiratória, apesar dos colegas experientes tentarem ventilá-lo e intubá-lo sem sucesso. Você é chamado ao PS para ajudar. Comente a sua conduta no caso. Chama a anestésia. Máscara laringe. Salvar na hora. Olha a saturação dele e veja que os colegas experientes já tentaram levar exatamente, não conseguiram. Rico. Rico. O que vocês têm que fazer aí? Tentaria a máscara laringe. Lembre que vários colegas passaram, então ele tem critério de intubação difícil, tá? Não falou um tempo aí, mas vários colegas experientes já tentaram e não conseguiram. Então, está diante de uma intubação difícil, tá? E aí ele está dessaturando, é um paciente que ele está tendo dificuldade de ventilação, sobre máscara também, como o caso clínico fala. Então, esse paciente ele é candidato a tricotiledostomia. Correto? Se no caso apresentasse alguma pressão grave ou alguma coisa estranha aí, a gente ia pensar no atraco? Sim, pensar no atraco. Lembra-se que a traco a gente tem que estar com um profissional habilitado para poder fazer a traqueostomia. Bom? Alguma dúvida aqui, gente? A próxima aula, eu falei que a gente ia para o laboratório, mas primeiro eu vou abordar com vocês intubação de sequência rápida, tá? Depois dessa aula, a gente vai para o laboratório para poder fazer a prática, certo? Então, acho que intubação de sequência rápida. Então, acho que é isso. É porque eu achei o semestre todo. Vai embora? Vai aqui atrás. Intubação de sequência rápida. Vou trabalhar no OBS. Fica mais tranquilo. Ai, muito preguiça de fazer residência. É, Luan?
Tá, você. Tá bom. Vai vazar, né? Passa lá pro resto. Eu adoraria, mas eu vou não. Tentar fazer em casa. Tem um anestésico total, intoxicação e Eu nem entendi como eu pedi que o paciente me dá minha vida. Aí eu não considerava, eu tinha que levar o salário. sim, E aí, tem que manter o paciente sempre que fazer procedimento seletivo é jejum. A única volta que a gente não pede jejum é emergência e crise. Mas o paciente vai para qualquer cirurgia, para retirada de lipoma, para retirada de uma unha, tem que ter jejum. Mesmo com local. A gente tem um local, a gente tem que ter principalmente como ele foi dente, cavidade oral. Cavidade oral não tem que ele não estava. Então ele não estava protegido pela via aérea. Como ele teve essa intoxicação, provavelmente evoluiu para uma broncoaspiração, tá? Então a gente vai ter que entubar esse paciente para proteger a via aérea, apesar da broncoaspiração. Na próxima aula eu vou falar sobre isso. Critérios de broncoaspiração, como tratar se tiver tudo fazer. Nesses casos também é aquele virtual, igual no cirurgia. Sim. É porque aí foi realmente eu acho que foi uma intoxicação que aconteceu pelo PCR. Mas tem que fazer. O cara quer infiltrar uma técnica essa área de fibromialgia é muito desconhecida, na verdade. E a gente fica evoluindo. Por exemplo, se clicar para o nosso gostar, às vezes não consegue. Sai eu acho que a gente tem que ser claro para isso. Porque eu comigo a meio, Inclusive, o senhor falou, agora ele está sabendo. Ele já sabendo que é o quê? Para poder político dos Estados Unidos. não, tipo assim, até para a pessoa conduzir esse viagem, mas sei lá, então, também conta. Imagina aí, por exemplo, o Rio faz a curva na USP, São Paulo. Ele sabe lá, ele tem um currículo muito grande, ele escolhe uma nova técnica de você fazer uma anestesia em condição Y, o nome da técnica vai ser lente suave. Isso, quer dizer que o cara não é importante? É, também, só que não é a nossa realidade. Não,
Porque quando ela é de 60, que é o mais pesado. Aí ele vai passar no emergência, o cara que situações que ele teoria sabe que ele vai ficar parte da teoria que eu vou fazer, não vai fazer. Mas minha mãe fala de jeito, minha mãe tem irmãs, sou descendente várias vezes. E aí o carro é uma tipo gel, ela tem uma casa, ele vem aí quando eu vi toquei, quero chegar na mensagem, eu falei, me ajuda a fazer aí eu cheguei, ele abriu a aí eu levantei, peguei minha lágrima, fui lá, aí eu aí tu joga o microfone. Vai pegar o aí ele sai, o agachamento. Só pelo que você não vê que está fazendo isso. Eu acho que um dia você vai conseguir chegar dessa forma. E aí, cara, de aí você aquele jeito que é só para o juiz, mas se você consegue perceber, vai fácil. Não, só o mundo. Vai fazer rápido. Qual que é aquele jeito? Deixa eu botar tem muita gente falando que você mostrar. Se eu passar na mesa, não, você pode dois é para você passar na mesa. Não vai ter calma aí, só para tu ver. Assim é casa, ele não vai fazer assim, porque você vai ver. não pode ser. Vai ver, só para ver como é. Ele não vai zoar. Ele vai te zoar. Calma aí, você vai zoar o seguinte. Não, você não vai zoar. Você sabe ele já sabe o que é. Não, você sempre sabe, mas ele vai fazer uma vez. Mas é isso, agora o cara tem que casar. Esse eu não tenho filho. Não é. Você que o cara se for. Como é que você vai saber fazer dele se você não sabe fazer você mesmo? Ele virou o mão dele. Você que vai mais. Pois é, não, mas se eu frisou a água chegou.
Aí eu precisava fazer mais uma. Mas essa é a segunda vez que eu faço. Um pouquinho bem mais duas vezes, vai ser Eu acho, gente. é que nem o moleque. O leque, se ele fizer nessa posição, né? Vai mais até. Fazer isso daí. Eu deixo. Eu não venho muito com a pista. Eu falo, mas eu acho que pode ser ele pega muito força, né? Então eu tenho que deixar as pernas aqui, porque também de novo meu quadril veio posicionado. Ah, mas ele não pode levantar. Mas o teu movimento é mais extenso. Mas o meu peso é meu que cima. Eu começo com 100, aí colocando 40. Aqui para frente, mas fica com 500. Vou até fazer quanto? 300? De cada lado ou? Se você acha que a camisa branca vai pegar 600 quilos, vai pegar lá. Eu me ajudando para pegar essa antiga. Mas mais 45, na escala é 60. Primeiro, só que eu tinha aquele que eu tinha bem levantado por aí. Esse carrega, uma verdade, uma vez eu fiz aqui, eu não quis saber tipo, no leque ainda vai com quase 600 quilômetros por dia. Ele se formou. Então, eu fiz essa frente de uma vez. Aí eu não consegui empurrar. Até que eu era bem pesado. Eu só voltei e falou que não de novo. Tá, não tem nada a dar. Foi bonito. Tá. Beleza. Ela somava Aqui é uma maçã. Aí hoje Só uma fatia aí. Agora, se ele achar e às vezes a gente achar que a negócio vai passar, às vezes vai ser famoso o exército. Não, 12 séries de 10 Tá bom. Eu ficaria fazendo peça de Estudando para residência. os caras não querem ser o teatro peça para não pode fazer mas assim, mas assim, só chegar a hora que a chance de eu ser convocado, sabe? Claro. A chance de ser convocado é tipo 80%. Tá pegando tudo isso, agora você está fazendo 60%. A gente tem uma graça. Mas se eu essa semana para comer, eu também todo homem, a gente pegar o CRM, homem, a gente tem que se acostumar. Aí eu falo, às vezes, aí por exemplo, você quer servir o não, quase ninguém quer. Mas só que, aí você vai achar a quantidade de vagas. Ela é muito carentinho, e muito carentinho para lá. Eu sei, não muito
Não tinha esse estado. Um ano depois, faltou um médico desse todo convocar com ele. E um ano depois, na Chazão, ali em São Paulo, aí ele vai estudar. Não, depende. Posso ficar sem também tá legal. Mas assim, eu começar a conversar, vocês contaram. Ela disse que eu posso ver, eu falo também que eu preciso. Mas assim, eu faço ele se tiver agora. É muito mais nada que assim, tá chegando agora. Não, eu terminava com 30 anos, depois vai tirar do depois a gente vai se construir outra coisa. Se você já tiver velho, você vai deixar que ele estava fudendo, né? Não, ela tem que falar você já sabe. Aí, tipo assim, vai Essa é a hora, meu amigo. A aula é 8 horas. A aula é 8 horas, tá? Essa garrafinha que você esqueceu ontem, tá dentro? A garrafinha que você esqueceu, tá dentro? O que eu penso? Daqui a 2 anos, Passou, né? Passou. Mas nada o negócio é olha, está sim, você vai falar comigo que assim você viu aqui falei com ela. Eu acho mais que foi uma moça que ia cada da forma tipo assim, até 2 anos. Mas não, tira a pessoa Sim, a Ricardo já carrega. sim, minha filha, você acha que chega atravessando. Porque a gente está ela chega atrasada, é novado. Sim, cara, não foi, deixa eu morar, você tá vendo isso daí, ele passou aqui com o sistema da faca, das facas, da sequência. Ele tá vendo aqui, ó. Mas uma coisa que não é do nosso só que minha mãe falou, eu fiz isso em Recife.
Coisas plenas. Mais que isso, né? Boa tarde, eu acho já porque ele gostou tanto de nada, mas você vai saber, você tem muito quando você começou Eu achei que lembrar mesmo. por quê? vou falar, mas assim, vou falar uma coisa. Não existe a fala perfeita. Faz perfeito, sei lá. Mas eu estou falando Você vê que queria começar com então a sua relação não é tão boa quanto o seu interesse. A relação ei, sim, termine. Aquelas pessoas que você fica. Onde é? A culpa não é essa. Você não percebe que eu cresci. Ele falou, eu tenho uma boa relação. Aí, mas já é tão boa quanto o interesse dele, né? Porque você tem que interesse O pessoal que vier pelo sistema linfático de lá pra cá, só não tava. o Pessoal de gente é o vazio. eles eram na corrente sanguínea. Brincadeira. Mas você quer que ele sanguíneo não vira o teu. Aí que você acha não, você fala, mas amistoso? É isso que você tem Amistoso é jogo de futebol. amistoso? O que é? Muda esse vocabulário. Aqui Vai, bota um adjetivo aí. receptivo, pessoa mais amável, você acha que chegou, todo mundo fala que você é um cara querido, a pessoa briga com você, lá você falou que você abria a boca, e o pessoal não falava com você, achava mentira, você falou mentira. Eu também contei, tinha uma super boa na casa que queria soltar, mas vocês só tá repassando. Não, você ainda tá passando. Não, você não tá indo lá. Você foi dar conta pra ele chegava pra mim e disse, não. Sim, eu já tô sabendo, viu? Ei, falei pra você, Guilherme, eu já tô sabendo. Ajudar a estimular. Aí você chega pra mim e faz assim. Você esquece, né? De estimular. Ah, ele fica falando mal, viu? Não. Aí o cara chega pra mim, na minha mesa, e fala, vocês são pessoas amistosas. Vamos abrir um parênteses aqui. Essa daí não Agora fala assim, você é tão querido aqui, que você é querido aí. Aí esse daqui chegou aqui depois do mês. Peraí, pô. Me fala se você é tão querido aqui quanto você é lá. Vou fazer uma enquete.
De 0 a 10, quando você queira, de 0 a 10, quando você queira retomar, não, mentira. Você abriu a boca pro pessoal. Ninguém passava prova no conteúdo. Não, mas lá é assim, mas lá aí isso é melhor do que aqui. Meu pai não tem mulher, mas quando a gente fala mal, você não tem mulher. Mas defende, Olha isso, então. Não pode falar. Aí hoje todos chegou atrasado, quem é que você quer enaltecer aqui? Quem é que você está com seguras intenções? Por que você está falando vai ter que ainda pagar não, Guilherme. Não, quem é Guilherme? Guilherme, por que Guilherme está fazendo pavão? Você vai fazer dois vídeos. Eu estou empolgado. E aí, o Guilherme está fazendo. Deixa eu fazer o Guilherme, vai que você quiser. Não, você está disfarçando. Você está vendo? Quem é que você está querendo enaltecer? Eu já me irritei. Quem é que você está querendo enaltecer? Você não pode falar que vocês são porque você não pode falar que você eu falei, o cara é um músico premiado, reconhecido reconhecido na rua dele. Da minha rua. O cara não consegue porque para o barulho, né? Escapar essa foto aí, você mesmo assim não tem que passar. Não, depende. Por exemplo, se for problema na Chaves, aí você muda a mais caro. Aí ela tem que ter. É porque assim, tem a afinação que eu consigo fazer. Você desafina na rebocadura e às vezes você vai regular a cabeça do corpo e você tem uma parte da você vai fechando, só que, por exemplo, se eu apertar a chave, ela não está. É assim, isso, ó, essa mão vai pra cá, ó, frente, ó, e essa vai pra lá. Peraí, vou pegar. Não, assim? Não, meu filho, ao contrário, né? Ó, esquerda, você tá flauta, só aqui, assim, não, vou ficar perto, porque o orifício Tem colégio, não. Osmose Jones? Já assistiu o filme Osmose Jones? Não, mas eu assisti. Ele é praticado no eu já escutei o som aparecer falando dessa cara. Ontem. É
Tem, ele falou bem assim. Ah, dá pra explicar em passeio e escutei ele falando. Essa Yara nova. Era a fonte dele. Não, eu tava aqui lá em casa fazendo. Ontem eu passei por ele. E aí? Vamos te ver, viu? Aí por aí ainda tem isso. Não, aí eu disse, rapaz, deixa de a falsidade, Aí eu falei, rapaz, a rinite me pegou. Ele é esse. Como é que tá? Tá dando certo aí? Aí eu falei, tá dando sim. É o quê? Aí ele disse assim, ó. Ele disse assim, ó. Ele ainda disse assim, ó, uma coisa que eu posso falar comigo. É o sobrenome. Aí fala pra mulher poder falar. Os mofos lá da Sabéria, os mofológicos. Mas é um sketch, né? É sketch. Você tá parecendo um ciclope, um negócio diferenciado. É o quê? Mas aí, ei, tá falando? Isso é um perigo, você tem noção. Bota aí as mãos do meu. Já falei que você virou amigo, já sabe que eu sou. As mãos de I'm scared. Hey, I'm scared. Quem chegou aí? É caixa. Acho que é aqui chegou pra cá. Guilherme, Sai daí. tá parecendo muito falando com o filho quando foi estressado, tá? Velho, você se deu um A menina não tem menos ninguém nesse grupo, ela tem É o Victor, de verdade. Eu sei, De verdade mesmo. não, mas eu sei. Caralho, De verdade. Como é que eu não falei com dela? Não é? Guilherme. Eu juro. Guilherme. Eu não pode explicar. Nunca reparei que tem duas orelhas. Eu reparei no chão. Eu reparei no chão aqui, ó. Tem um É. Parece que eu. Aqui todo mundo é muito carinhoso. Expressivo. É o Júnior. Chumé, é isso. Onde? Não é onde? Não é onde? Não é aqui, não é aqui. Realmente é. Ei, toda aí. Ô, velho. E aí? Você tá falando que a... Os cachorros na cara, todo mundo. Se colocasse um óculos dele, a gente confundia. Se a gente colocasse um óculos desse do lado com um óculos aqui, a gente confundia. Apolo. É Apolo. Você fala assim, nome de pitbull. Você fala Apolo? Apolo, O cara do lado do lá vem o pastor alemão. Se eu fosse sério. Lá vem o pastor alemão. Quando você chama Apolo, você pensa o quê? O pastor alemão? Rottweiler. Quando você vê Apolo. Apolo 20 centímetros. Apolo tem 20 centímetros. Esse tem, ó. Vamos falar que vai aí, gente. Você pega a bola velha, só tem que ir Cadê que vai dar? Pega não,